E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Estamos de volta lendo a Bíblia, o que é maravilhoso. Temos este grande privilégio de seguir olhando para as coisas de Deus. Nós já temos visto e já sabemos que o Senhor Deus tem enviado para nós um apóstolo, um pregador, um doutor, para nós que éramos estrangeiros, distantes da promessa, nós, os gentios. O Evangelho saiu de Jerusalém e tem circulado o globo da terra, vindo até nós hoje, aos confins da terra. Paulo foi o mensageiro que o Senhor Deus tem enviado para nós, como vimos, o 12º apóstolo, aquele que ocuparia o lugar de Judas. O apóstolo Paulo tem feito isto, tem aberto o caminho do evangelismo, das missões. E quando estamos aqui parados, olhando o livro de Atos, nós vemos o que Deus tem feito e como Ele tem agido no meio do seu povo, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está fazendo a mesma coisa hoje. Nós também já sabemos, e vale a pena confirmar, que nós temos alguns livros no Novo Testamento que são muito importantes para nós. São chamadas as cartas pastorais, que inclusive foram escritas pelo apóstolo Paulo, a saber, 1ª e 2ª Timóteo, a carta a Tito. Nessas cartas, Paulo escreve aos seus filhos na fé, aos seus auxiliares, aos seus ministros, seus cooperadores. Paulo tem ali a doutrina confirmada que nós devemos crer e pregar. Se você está vivendo algum tipo de doutrina ou fazendo algo que discorda do que o Senhor Deus nos tem ensinado através de seu apóstolo, então corrija isso logo. Leia a sua Bíblia. Também sabemos que Lucas era cooperador de Paulo. Lucas que escreveu o Evangelho de São Lucas. E agora o mesmo está escrevendo o Evangelho, a continuidade do Evangelho, pelo que ele disse que ele fez o primeiro tratado a Teófilo, a quem ele direcionou o livro de Lucas, o Evangelho. Agora, no livro de Atos, ele segue ensinando a Teófilo o que aconteceu. Jesus agora, depois de morto e ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos no Monte Betânia para se despedir deles e disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem cheios de poder. E os discípulos ficaram ali. Isto é o capítulo 1 de Atos. O que vemos agora é que, como Jesus prometeu, ele faz. Ele enviou o Espírito Santo para os seus discípulos. Amém. Eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. Era cumprida a festa do Pentecostes. Pentecostes são 50 dias. 50 dias após a Páscoa, então os judeus comemoram Pentecostes, a festa dos primeiros frutos. Eles estavam ali reunidos, então os primeiros frutos do Evangelho nasceram, porque Deus enviou o seu Espírito Santo sobre aqueles que estavam ali. Eram os quase 120 irmãos reunidos. E o Espírito Santo desceu, um som de vento forte veio, e línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre cada um deles. E depois eles começaram a falar noutras línguas. Isso é o que está relatado. O Espírito Santo desceu. Os primeiros frutos do Evangelho começariam. Não é interessante que o Senhor Deus escolheu a festa do Pentecostes, a festa dos primeiros frutos, das primícias,
para enviar o Espírito Santo. Por quê? Porque a semente original morreu e foi sepultada. Jesus Cristo disse que se um grão de trigo caindo no solo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Quando Jesus Cristo morreu, a vida que estava nele foi espalhada, foi liberada. E no dia de Pentecostes, ele disse: outrora, eu voltarei para vós. E no dia de Pentecostes, a vida de Jesus Cristo voltou, o Espírito Santo. O Espírito Santo, quero dizer, não é outra coisa a não ser Jesus Cristo vivendo no seu povo. Eu sei que existem muitas versões, muitas opiniões sobre o que é ter o Espírito Santo. Nós veremos isto aqui na continuidade, porque a Bíblia tem a receita, a Bíblia tem resposta para estas coisas. Se existe um assunto bíblico, se tem uma pergunta bíblica, saiba, há uma resposta bíblica também. O Espírito Santo que foi prometido foi derramado. Ele cumpriu. E ele ainda hoje está disposto a cumprir a sua palavra para com você. E eles se tornaram a igreja primitiva e fizeram as mesmas obras que o Senhor Jesus Cristo fez. Assim que, se você, meu irmão, minha irmã, receber o Espírito Santo da maneira que eles receberam, você também fará as mesmas obras que aqueles crentes primitivos fizeram. Deus te abençoe. Eu te convido a seguir conosco lendo a Bíblia, a ver nossos vídeos no YouTube e a acessar nossa página no Facebook. Deus te abençoe.